Você já percebeu que existem pessoas extremamente inteligentes, talentosas e capazes, só que ao mesmo tempo elas acabam tomando decisões ruins? Pessoas brilhantes que ao longo da vida se perdem emocionalmente, se deixam levar pelos excessos, pelas distrações ou pelos próprios desejos. Salomão, um dos maiores reis e talvez o maior exemplo seja ele. Um homem que recebeu uma sabedoria tão grande que Deus mesmo afirmou que nunca houve e nunca haverá alguém como ele. Um homem que escreveu 3 livros, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, que refletem 3 fases totalmente diferentes da sua vida. E através dessas 3 fases nós conseguimos enxergar verdades profundas sobre o desenvolvimento pessoal, propósito, disciplina, escolhas e também como o sucesso pode corromper um coração despreparado. Hoje eu quero te mostrar o lado positivo e o lado negativo da vida de Salomão e como isso pode transformar a maneira como você pensa sobre a sua evolução pessoal. Eu sou Matheus Nani e você está no meu canal onde você aprende sobre desenvolvimento pessoal, hábitos, produtividade e como, é claro, você pode se tornar uma melhor versão de si mesmo. Então, se esse conteúdo fizer sentido para você, já curte o vídeo, compartilha com pelo menos um amigo e, é claro, se inscreva no canal para você não perder os nossos próximos vídeos. Dito isso, bora então para o conteúdo do nosso vídeo de hoje. No início da sua jornada, Salomão é jovem, recém-colocado no trono de Israel, com uma responsabilidade gigantesca nos seus ombros. Quando Deus aparece e diz, peça o que você quiser, ele não pede riqueza, poder ou fama, ele pede sabedoria. Isso já mostra o foco dele nessa fase, crescer por dentro. E então ele escreve grande parte de Provérbios, um livro que é praticamente um manual de desenvolvimento pessoal muito antes desse termo existir. Ali ele fala sobre disciplina, autocontrole, prudência nas palavras, evitar as companhias destrutivas, trabalhar com diligência, ouvir conselhos e, é claro, aprender com os erros. É como se fosse uma construção de uma base invisível, mas extremamente forte. E a lição aqui é muito clara. No começo da nossa jornada, o mais importante não são os resultados visíveis, mas o caráter, a constância, os princípios e a sabedoria aplicada. Essa é a fundação que sustenta a vida inteira. Mas depois de conquistar tudo o que ele queria, os poder, prazeres, projetos grandiosos, as riquezas incalculáveis, Salomão entra numa crise profunda. É o momento em que ele olha para a própria história e escreve Eclesiastes, talvez um dos livros mais honestos e existenciais da Bíblia. Aqui não vemos mais o jovem disciplinado, mas um homem cansado que experimentou absolutamente tudo e concluiu que tudo é vaidade. Ele percebe que nada do que conquistou preenche o que estava vazio por dentro dele mesmo, não é mesmo? Esse é o famoso vazio do sucesso, quando você alcança o que sempre quis, mas ainda assim sente que falta algo. É o grande alerta para todos nós. Não adianta construir um império se você perder o seu próprio caminho. Sucesso externo sem sentido interno não gera plenitude dentro de você. Eclesiastes é o lembrete de que o desenvolvimento pessoal não é uma corrida por conquistas, mas um alinhamento constante entre propósito e coração. E depois de tudo isso surge o Salomão mais humano, mais vulnerável, mais emocional, né? Em Cantares ele não fala de sabedoria ou crise, ele fala de amor, afeto e conexão. É como se no final da vida ele tivesse entendido que no fim das contas não são os palácios, não são as riquezas, nem os projetos que importam, mas sim os relacionamentos e os vínculos verdadeiros. Cantares revela que apesar de toda a sua grandeza, Salomão desejava algo que o dinheiro nenhum compra: intimidade e reciprocidade. E aqui está outra grande lição. Desenvolvimento pessoal não é só sobre produtividade, não é só sobre disciplina e não é apenas sobre mentalidade. É também emocionalidade, sensibilidade e relacionamentos profundos. E agora que você entendeu isso, vamos então aprender com os erros e também aprender, é claro, com os acertos da vida de Salomão. A primeira dica é: defina um propósito claro para a sua vida e para o seu ano. Muita gente vive cansada, perdida e cheia de ansiedade, não porque está fazendo coisas demais, mas porque não sabe por que está fazendo aquilo que elas estão fazendo.
Um propósito claro direciona as suas escolhas, filtra as oportunidades e evita que você caia nos excessos que derrubaram Salomão. Tire um tempo para escrever qual o seu propósito no próximo ano, o que realmente importa, né? Onde você quer chegar e, é claro, o porquê disso. Quando o propósito é claro, o caminho fica muito mais simples, não é mesmo? A segunda dica é: estabeleça uma rotina mínima diária que sustente a sua mente e, é claro, o seu espírito. A base do desenvolvimento pessoal não é algo gigantesco, mas algo consistente. Faça uma rotina simples: 10 minutos de leitura por dia para expandir a sua sabedoria, 10 minutos de oração para alinhar a sua alma e 10 minutos de planejamento para organizar o seu dia. Não subestime o poder do básico feito diariamente. Pequenas práticas constroem grandes mudanças. A terceira dica é: identifique os excessos que estão roubando o seu foco. Salomão não caiu por falta de inteligência, mas por excesso. Excesso de distrações, excesso de prazeres e excesso de preocupações. Todos temos pontos em que exageramos e isso drena a nossa energia e drena, é claro, a nossa clareza. E você precisa se perguntar: o que está me afastando do meu propósito? Pode ser as redes sociais, comida, pessoas, a procrastinação, compras, vícios emocionais. Cortar excessos é tão importante quanto adicionar hábitos. A quarta dica é: busque conselhos e cercar-se de pessoas sábias. Salomão mesmo disse: na multidão de conselhos há segurança. Crescimento não acontece sozinho. Encontre mentores, converse com pessoas experientes, procure orientações espirituais e, é claro, participe de grupos saudáveis. Você não enxerga seus próprios pontos cegos, mas outras pessoas acabam enxergando. Aprenda a ouvir, a receber a correção e, é claro, a se permitir ser guiado por outras pessoas. A quinta dica é: priorize os seus relacionamentos. No fim da vida, não são conquistas, títulos ou bens que trazem significados. São pessoas, afetos e, é claro, conexões. Cantares mostra que, depois de tudo, Salomão reconheceu o valor do amor e dos relacionamentos na vida. Invista em quem você ama, peça perdão quando for preciso, dedique tempo a quem você realmente acha importante. Uma vida rica em vínculos é uma vida rica de verdade. A vida dele mostra que sabedoria é a habilidade mais valiosa que existe. Mostra que disciplina diária acaba construindo grandeza e que a busca por conselhos e mentores acelera o seu desenvolvimento e crescimento. Revela que propósito é a âncora que protege o coração dos excessos e que a espiritualidade é a bússola que mantém a vida no rumo certo. Quando Salomão estava alinhado com Deus, a sua vida prosperava não porque ele buscava prosperidade, mas sim porque ele buscava sabedoria. Mas ao mesmo tempo a vida dele revela alguns alertas profundos. Sabedoria sem prática vira, é claro, tolice. Um coração sem limite acaba se perdendo nos próprios excessos. Quando o propósito diminui, o ego acaba crescendo dentro de nós. O sucesso pode desorientar aqueles que não estão preparados emocionalmente para ele. E o vazio interior não é preenchido por coisas, mas sim por sentido. Salomão sabia de tudo isso, mas em alguns momentos não viveu aquilo que ele mesmo sabia. É a prova de que inteligência não garante uma vida equilibrada. Conhecimento não substitui o caráter. A história de Salomão é talvez um dos maiores exemplos sobre desenvolvimento pessoal que existiu e que provavelmente vai existir até o fim dos tempos. Ele mostra que inteligência não salva uma vida, sucesso não resolve a falta de propósito e, é claro, produtividade sem sentido leva ao cansaço e conquista sem espiritualidade leva ao vazio. O verdadeiro crescimento começa quando você olha para dentro de si, quando alinha sabedoria, propósito e, é claro, seu caráter. Quando entende que Deus não quer que você apenas cresça para fora, mas que seja transformado por dentro de você mesmo. Se você chegou até aqui, não esqueça, é claro, de deixar o seu like e se inscreva no canal. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.